Eu sou Ramayane Souza, sou analista de compliance aqui das Obras Sociais Irmã Dulce e encarregada de dados. E hoje eu vou apresentar para vocês o segundo episódio do podcast Compliance em Foco, né, que tem como objetivo trazer informações sobre ética e conformidade legal na área da saúde, através de um bate-papo com convidados especialistas. Bom, hoje o podcast Compliance em Foco, ele tem como tema os aspectos éticos da relação entre médico e fornecedor de insumos médicos hospitalares. Para esse episódio de hoje, estamos recebendo o Dr. André Luiz Lordeiro Fraife, médico reumatologista e líder técnico do Hospital Santo Antônio. Olá, obrigado pelo convite. Estamos recebendo também Mônica Palma, coordenadora do Compliance da USID, advogada especialista em Direito Público e GRC, Gestão, Riscos e Compliance. Olá, obrigada. Bom, o tema desse segundo episódio, ele aborda aspectos éticos, né, da relação entre o médico e o fornecedor de insumos, que ainda carece de conscientização. Existe pouca regulamentação federal acerca do assunto e as implicações são importantes, graves e custosas, né, para os pacientes, quando a prescrição terapêutica ou medicamentosa é baseada em uma relação onde há conflito de interesses e ausência de isenção. Bom, antes de a gente passar a palavra, né, aos nossos convidados, eu quero deixar um recado muito importante a todos que estejam nos ouvindo, nos assistindo, a respeito da situação financeira das Obras Sociais Irmã Dulce, a situação financeira que as obras vêm atravessando. A USID, fundada há 63 anos por Irmã Dulce, canonizada há 3 anos e, portanto, Santa Dulce dos Pobres, é uma instituição filantrópica que atua na área da saúde, assistência social, pesquisa científica, ensino, saúde, educação, e preservação e difusão da história da nossa fundadora, acolhendo gratuitamente pacientes oncológicos, idosos, pessoas com deficiências diversas, com deformidades crânio-faciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças, adolescentes em situação de risco social, dentre outros públicos. Bom, a USID é um dos maiores complexos de saúde do Brasil, que oferta atendimento 100% SUS, realizando 3,5 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano, 23 mil cirurgias por ano, 43 mil internamentos por ano, 9 mil atendimentos oncológicos por mês. Os números são extraordinários, né? Mas as obras atravessam um momento financeiro de extrema dificuldade, pois depende dos recursos públicos, né, hoje insuficientes para cobrir todas as despesas. A instituição corre, inclusive, o risco da descontinuidade e, em razão disso, esse ano, a instituição vem realizando uma campanha voltada à arrecadação de doações e à regimentação de doadores regulares, né? Então, a gente vem com uma campanha para arrecadar a doação e arrecadar novos doadores, certo? Então, portanto, ajudem as Obras Sociais Irmã Dulce através do Pix, amigos@irmandulce.org.br, ou aponte o celular para o QR Code que aparece na tela de vocês para doar qualquer valor, né? Vocês também podem se tornar um sócio protetor, né, acessando o site da instituição www.irmandulce.org.br/doe-agora, e aí vocês podem se cadastrar como sócio protetor e serem doadores mensais das obras. Bom, partindo agora para o tema de hoje do podcast, né? Dito isso, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre a relação entre médico e fornecedor de insumos, né, médicos hospitalares, e eu passo a palavra para a Mônica para ela dar uma introdução para a gente sobre o assunto. Bom, falar sobre a relação ética especificamente, né, entre médicos e indústria de insumos médicos hospitalares, é falar sobre uma relação que é necessária, uma relação, né, intrínseca. Eles estão vinculados por mútua necessidade. Por que por mútua necessidade? É a indústria que, enfim, concebe, né, cria, concebe, faz as pesquisas científicas e disponibiliza esses produtos que são acessíveis a toda a população. E os médicos são aqueles que prescrevem. Então, é uma relação que não tem como se dissociar. E há necessidade, de fato, de um envolvimento, de que eles, em algum momento e em alguma medida, né, se relacionem. A questão toda que envolve os aspectos éticos é exatamente quando a gente não tem um limite dessa relação, né? Então, a gente sabe que a indústria, ela muito voltada ao aspecto lucrativo, ela vem se relacionando de uma forma muitas vezes indevida, equivocada com esse público que prescreve, e isso interfere na prescrição, né?
interfere no tratamento, e essa é a situação que não é desejada pela sociedade, né? Aí a gente tem o que a gente chama de conflito de interesses. O conflito de interesses, ele se dá quando aquele interesse primário, qual é o interesse primário? É a vida do paciente, né? A prescrição de uma terapêutica, de uma medicação, de acordo com a consciência e com os dados científicos. Quando entra na prescrição médica interesses secundários, é que você tem um conflito de interesses e isso pode prejudicar. O que é importante se falar a respeito desse conflito de interesses? Primeiro, os profissionais da área de saúde, muitas vezes eles imaginam que o conflito de interesses ocorre necessariamente com a implicação financeira, e não necessariamente só o aspecto financeiro vai interferir como um agente secundário. Existem aspectos outros diversos de criação comportamental, da própria formação científica, religiosa, diversos aspectos podem interferir, né? Existem os aspectos financeiros, sim, eles são importantes, é o que mais interfere, mas existem outros. E ainda tem uma outra questão que também é muito preocupante, que é o seguinte: o profissional, ele percebe muitas vezes a interferência, né, o conflito de interesses, e existem situações em que esse conflito ele não é perceptível para o próprio profissional, né? Existem vieses ali que são introduzidos mercadologicamente, né, por estratégias da indústria, que ele não percebe que aquilo interfere na sua prescrição e acaba interferindo. E aí é muito mais difícil de você contornar, porque se não se tem uma consciência da interferência subjetiva, subliminar, é mais difícil de você traçar estratégias para que aquilo não aconteça. Então, a gente tem dados, por exemplo, de investimento da área, né, da indústria farmacêutica, de investimento de cerca de 31% do seu faturamento em propaganda, ao passo que em pesquisa científica, 14%. Pra vocês terem uma ideia, né, de como é discrepante, investe-se muito em propaganda. E a propaganda, muitas vezes, ela é subliminar, né? A própria ida dos agentes, né, dos representantes comerciais que vão nos consultórios e são recebidos pelos profissionais, ainda que seja entregue um brindezinho, uma amostra grátis, tudo aquilo o médico recebe imaginando que aquilo não vai gerar nele algum tipo de indução, e gera. Existem pesquisas que informam que quando esse representante vai no consultório, depois daquilo, o número de prescrições aumenta muito mais. O próprio uso de uma caneta com uma determinada marca interfere também. Então, os profissionais eles precisam estar muito atentos para que essas questões, esses vieses todos psicológicos que a gente não imagina que perpassem na nossa decisão, eles precisam estar, sim, muito pensados e refletidos, né, a respeito de como ele vai decidir na prescrição médica, na prescrição terapêutica. Tem que ser sempre baseado em dados científicos, né? Na melhor conduta científica existe também a questão da própria ausência de desconhecimento técnico a respeito da composição química, né? Existe também, existem dados que falam a respeito de revistas científicas, percentual de profissionais da área de medicina que têm acesso e leem com frequência, mensalmente, essas revistas, chega a 64%, revistas nacionais. Quando você vai para revistas internacionais, esse número reduz ainda mais. E as pesquisas científicas, elas são feitas muito mais fora do Brasil do que aqui no Brasil. Então, são profissionais que não estão se informando a respeito, né, de dados científicos e confiam na informação da indústria. Isso é muito custoso para o paciente, né? Existem dados não existem resoluções do Conselho, né, Federal que falam a respeito desse assunto, né, da isenção da imparcialidade do médico. A resolução 1931 de 2009, no artigo 104, ela veda ao médico deixar de manter independência profissional
e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais. O artigo 109 diz que a infração ética que decorre da falta de zelo quando se deixa de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesses, ainda que potencial. A resolução ainda, aliás, aqui já é outra, 1939 de 2010, proíbe o médico de participar direta ou indiretamente de qualquer espécie de promoção relacionada com fornecimento de cupons ou cartões de descontos aos pacientes para aquisição de medicamentos, incluindo-se a proibição de preenchimento de qualquer espécie de cadastro. Existe ainda a resolução, a 96 da Anvisa, resolução de 2008. As empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios ou vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, ainda que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público em geral. Então, são preocupações, né, já não recentes. Existem associações internacionais que regulamentam muito mais fortemente os aspectos éticos, né, da relação entre os profissionais médicos, prescritores, pesquisadores envolvidos na pesquisa científica. E no Brasil carece ainda um pouco mais de regulamentação a respeito do assunto. A gente não pode demonizar a indústria. Eu quero deixar aqui claro que a indústria farmacêutica, enfim, a indústria de fornecimento de insumos médico-hospitalares, ela é responsável pela segunda metade do século XX por cerca de 40% do aumento da qualidade da expectativa de vida da população, né? Enfim, vacinas, antibióticos, uma série de descobertas relacionadas não só a medicamentos, mas também a própria microbiologia, né, que vai falar sobre condições de saúde, né, para preservar, para que a gente possa se prevenir e ter uma higiene que favoreça também a prevenção. Uhum. Então, a gente não pode desprezar os avanços que a gente tem enquanto sociedade, que a sociedade tem, que os pacientes têm e que experimentam até hoje em função da indústria. Ela é importantíssima, a gente não pode descuidar disso, mas temos que ter cuidado e regulamentar, trazer transparência para essas relações, Uhum. né? Até o início desse ano se falava na edição de uma medida provisória pelo Ministério da Saúde que regulamentaria alguns aspectos dessa relação. Ela era baseada na Sunshine Act norte-americana, e ela traria a obrigatoriedade para a indústria de informar pagamentos realizados aos médicos prescritores, pagamentos diretos ou indiretos de viagens, etc. E essa medida provisória, ainda que ela não viesse em forma de medida provisória, que viesse através de um outro normativo, ela não aconteceu. A gente não ouviu mais falar a respeito disso. É importante a gente avaliar se houve realmente uma pressão da indústria para que esses normativos não fossem editados, né? Uhum. E a gente precisa, enquanto sociedade, discutir, debater. Os profissionais de saúde também precisam fazer isso. Não é raro se ver medicamentos, por exemplo, com alteração de algumas substâncias que não alteram efetivamente o medicamento apenas para manutenção de patentes. Então, são aspectos que precisam ser discutidos com muita responsabilidade, com ética, por todos os atores que estão envolvidos nesse contexto. Bom, É interessante. complementar, doutor? Sim, eu acho que Mônica colocou bem essa situação. Eu acho que é uma situação importantíssima. Eu concordo, a indústria é importante para o desenvolvimento da medicina, sempre foi, ela tem seu papel, mas eu acho que o que caracteriza essa relação tem que ser pautada na ética, autonomia e transparência. Eu acho que o médico ele tem todas as ferramentas para se atualizar e buscar informação daquilo que a indústria está trazendo. A gente tem revistas isentas, tanto fora do país como aqui dentro. Então, é importante que o médico se atualize e deixe claro para o seu paciente o seu conflito de interesse. Ele pode prescrever o remédio desde que ele diga
que tipo de remédio é, para que serve e se tem outras opções, e não só aquela. Então, a transparência e a autonomia técnico-científica do médico, isso tem que ser prevalecido. Eu concordo que a abordagem ela é muito frequente, né? Você tem abordagem não só de medicamentos, a gente tem abordagem de prótese, tem abordagem de outros materiais, então, assim, existe isso. Mas tem o lado bom, que é a trazer benefício, de certo modo, para o paciente e a sociedade. O que você tem que traz só benefício só para a indústria, não é bom nem para o médico, nem para o paciente. Essa ética, essa autonomia, ela tem que existir. Hoje a gente vai para o Congresso. O Congresso hoje, a indústria farmacêutica financia a maioria dos congressos, tem lá seus estandes, tudo certinho, sem problema nenhum, mas pautado na ética, tem uns critérios para que informação vai passar, que tem que ser informação técnico-científica e não de custo, e não de vantagens operacionais, vantagens de processos, nada disso. É especificamente qual é o efeito que isso faz e outra. A parte de pesquisa, que é uma coisa importante na indústria, apesar de investir, como o Mônica falou, menos do que nos outros processos, mas ela hoje está bem regulamentada em algumas coisas. Primeiro, ela tem que passar por uma comissão de ética, primeiro ela tem que passar por algumas fases, até chegar ao consumidor final, que é o paciente nosso. Então, assim, isso é importante para o médico, estar sempre atento. Se todos esses mecanismos foram feitos, se foram definidos e foram aprovados para ser liberado, para ser distribuído para a população. Então, essa informação, e assim, o Conselho sempre está junto, colocando a necessidade da autonomia e a necessidade do médico ter a sua opinião em relação a isso. E discutir com o paciente. Acho que a clareza e a autonomia é o mais importante nessa relação. E, doutor André, existe algum posicionamento, né, específico do CRM com relação a acerca dos limites, né, éticos dessa relação entre o médico e o fornecedor de insumos? O Conselho, ele determina que toda relação entre o médico e a indústria seja pautada pela autonomia do médico na prescrição, pela clareza da informação, transparência no caso, e vamos dizer assim, que não tenha ganho específico próprio do médico, e sim para o paciente e para a sociedade. Isso é que é o mais importante. E ter ética. Dizer assim, olha, aqui eu não vou, isso aqui não está me parecendo bem, não estou confiante. Então, a autonomia é importante nesse aspecto. Entendi. Mônica, como a sociedade enxerga, né, essa relação e quais os benefícios ou os malefícios? Como eu falei logo na introdução, é uma relação que ela digamos que um depende do outro, né? A indústria depende do médico e o médico depende da indústria, né? Uma relação que é indissociável e existem inúmeros benefícios nessa relação. Eu já falei a respeito dos dados, né? Da qualidade de vida, a gente vê isso de forma muito clara, e os malefícios são exatamente notados quando o lucro ele acaba tomando um espaço maior do que o benefício principal, que é a vida, né, e a saúde da população, do paciente. Eu penso que a sociedade enxerga essa relação com muita desconfiança, né? Como a gente vive numa sociedade que não tem uma regulamentação federal a respeito do assunto, a indústria vem encontrando espaço e digamos que se enraizando e atuando de uma forma muitas vezes não muito republicana, né? Eu acredito que com a preocupação, né, de uma condução mais ética das empresas, das instituições, isso tem começado a tomar um outro rumo. Mas até pouco tempo atrás não se via muito essa preocupação, embora a sociedade visse sempre com um olhar muito desconfiado a respeito dessa relação. E é por isso que é importante que haja uma regulamentação e que os profissionais estejam atentos e que a própria indústria também perceba
que ela acaba ficando descredibilizada na medida em que ela não se acautela também, né, no sentido de evitar esse conflito de interesses. Então é importante que todos esses atores percebam os benefícios e malefícios dessa relação. É claro que a gente não tem como não imaginar que a indústria não vai pensar no lucro, mas tem como se fazer isso de uma forma ética, né? Sim. E transparente. Acho que principalmente a transparência permite que essa relação ela ocorra da forma mais sadia possível e equilibrada, porque não é tão simples, há uma certa complexidade. E assim, complementando a Mônica, é uma coisa interessante. Você tem uma ideia, até pouco tempo atrás, a gente não tinha. Hoje, nos congressos, você é obrigado, no início da sua palestra, declarar seu conflito de interesse. Então, isso é um avanço, ou seja, eu declaro que sou speaker de tal empresa, que participo de tal pesquisa. Então, isso já traz essa informação para você ter uma clareza de que, apesar de você estar colocando da sua informação que você está passando, ela é isenta, ela é tecnicamente científica e benefício, e não financeiro, mas você hoje já coloca que você tem um conflito de interesse. Já tem essa transparência, já tem essa transparência. Então, assim, isso é importante. Eu acho que a regulamentação é importante, o compliance é importante. Por quê? Porque tudo isso você traz benefícios para todos os atores, inclusive para a própria indústria. Eu acho que a indústria que faz um trabalho bem feito, sério, ela quer que seja bem claro e bem ético, até porque ela investe nisso. Então, acho que essa relação, ela, quando é bem clara e bem transparente, é importante para todos os atores. E o paciente, ele tem que estar com uma relação de confiança com o médico, né? Isso é importante, a gente não deve esquecer a relação médico-paciente. O paciente hoje tem informação de qualquer coisa, inclusive do seu médico, ele pode buscar essa informação em qualquer lugar, inclusive no conselho. Então, é importante que o paciente também entenda que ele participa desse binômio aí, trinômio, na verdade. Então, a ideia, e o médico tem que ser bem claro, né? Olha, tem essa coisa aqui, esse remédio, tem essa terapêutica, a gente está usando, está tendo esses benefícios, e ele pode muito bem, naquele primeiro momento, dizer, olha, eu preciso pensar um pouco e pesquisar. Eu acho que isso é importante. Agora, a relação médico-paciente de confiança, isso é fundamental. A gente percebe que o próprio paciente é um sujeito ativo, né, nessa relação, né, que ele tem as ferramentas, né, de internet para pesquisar sobre aquele medicamento. Hoje está tudo tão exposto na rede, né, então que o paciente também possa fazer uma pesquisa, né, prévia antes de uma consulta, antes de decidir por determinado procedimento ou não, para já ir com algum tipo de embasamento com o médico, né, para ter uma troca ali, né? Acho que talvez isso seja importante também. A respeito do que você falou, do paciente, eu vejo ainda sobre um outro prisma, né? Sobre a questão da confiança do médico com o paciente. O paciente, ele também sofre uma interferência muito grande da propaganda. Sim. Né? Então, ele é muito mais suscetível as nuances, digamos assim, né, as interferências subjetivas da propaganda do que o médico, porque ele não dispõe do conhecimento técnico que o médico dispõe. Então, muitas vezes ele chega lá numa consulta com a ideia de que vai receber a indicação, a prescrição de uma determinada medicação ou de um determinado tratamento que é o mais novo, e aquele médico sabe que não existe nenhuma comprovação científica comparativamente de que aquele médico ou aquela terapêutica é superior à outra que foi prescrita. Então, é importante essa relação de confiança, porque o paciente ele está muito mais suscetível às interferências mercadológicas do que o médico. Isso é importante você também. Colocou, Mônica, é muito importante. A propaganda hoje não é só direcionada a médico. Eu estava numa viagem fora do país e vi uma propaganda direcionada ao paciente. Inclusive assim, olha, tem esse remédio aqui para essa doença, é um remédio novo, pergunte ao seu médico. Então, assim, isso é. Ou então, assim, doutor, eu tenho uma vizinha que tem a mesma coisa que eu, mesma doença, e está tomando um remédio aí e tal, está bem, eu não posso tomar esse remédio? Então, essa
essa informação que vem para o paciente, que às vezes, como o Mônica falou, ele não é que ele seja incapaz é que ele não tem um conhecimento técnico mesmo do medicamento, como funciona, porque parece que as doenças são iguais, mas às vezes não é a hora dele usar, e é a hora daquele outro paciente usar. Então, a relação de confiança no seu médico é de fundamental importância. Discutir, inclusive, o tratamento com ele. Questionar, eu gosto quando o paciente me questiona sobre o remédio. Por quê? Porque isso facilita. Porque eu sei que ele está buscando, eu sei que ele está querendo informação, ele está querendo uma coisa de informação para o tratamento dele. Então, isso é importante. Eu acho fundamental. E doutor André, assim, de acordo com o seu ponto de vista, como o médico, né, deve se posicionar perante, né, o paciente, perante a indústria? Acho que o senhor até acabou de responder um pouco, né, que deve haver essa ponderação, né, do paciente que chega querendo tomar um determinado medicamento ou querendo adotar um determinado procedimento, e a postura do médico é, opa, peraí, mas nessa sua fase, esse não é o medicamento, nesse momento é esse procedimento, né? Então, acho que a clareza, a clareza tanto de um lado como do outro. A gente é visitado pela indústria, ela coloca seus produtos na mesa e fala dos seus benefícios, inclusive cita artigos que você pode buscar nas revistas, e aí eles citam revistas importantes, revistas isentas, que tem corpo editorial próprio, autônomo, então que não tem conflito de interesse com A e B. E isso é importante, porque você vai lá e lê. E acho que o médico tem que se questionar. Será que aquela informação está totalmente... Porque às vezes você ouve uma informação, você tem que checar se ela está correta. Sim. Se não tem alguma coisa que ele esqueceu de lhe falar, e que naquele momento é importante. Se tem algum interesse, né, por trás do ato. Eu não coloco interesse às vezes, mas assim, às vezes é um esquecimento de uma informação que ele acha que talvez não seja interessante, mas para mim, como médico, ela é interessante. Sim. Então, às vezes, você inclusive buscar artigo conflitante, artigo que questione aquela droga. Não só artigo falando bem, tem artigos que falam mal, claro. Também não vamos buscar artigos de qualidade ruim, mas tem artigos bem montados em revistas conceituadas que colocam alguns critérios, que colocam algumas informações que são pertinentes e que vale a pena ser questionado. E às vezes não é aquela hora que o medicamento ainda está pronto, mas a relação de confiança, a relação de clareza, de ética entre todos os dois, tanto em relação ao paciente como em relação à indústria, ela é importante. Até porque essa relação ela vai se perdurar, como a Mônica falou, elas se estão conectadas, mesmo que eu prescreva hoje um medicamento que tem 50 anos no mercado. Mas não deixa de ser alguém produziu ele. Não está mais nativa, mas alguém produziu. Então, essa relação, ela existe, ela não tem como ser desconectada. Eu acho que a grande coisa aqui é a transparência e a ética. Para mim, é o fundamental. 2 pilares importantes, né? Importantíssimo. Mônica, existem normativos, né, que têm por objetivo estabelecer ali boas práticas, né, que podem ser seguidas pelos profissionais da saúde, no que tange a esse tema que a gente está discutindo aqui? Isso. Bom, existem as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Existe aquela RDC da Anvisa, eles são normativos, né, obrigatórios para os profissionais da área médica, mas existem outras que também podem ser consultadas como boas práticas. A gente tem, por exemplo, a da American Medical Association, a AMA. Ela é uma associação que a recomendação é extremamente rígida, né? A orientação é de não recebimento de brindes, presentes, nem amostra grátis, nada disso. O médico não deve receitar, não deve receber, não deve ter nenhum tipo de relação com recebimento de qualquer item que possa ser, distribuído para o paciente, comercializado, nada disso. Então, é um referencial de boas práticas. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem o Ética Saúde. É uma instituição, uma organização sem finalidade lucrativa que reúne todos esses atores, né, da área de saúde. Tem hospitais, clínicas, associações médicas, planos de saúde também integram, a própria indústria de insumos médico-hospitalares também integram. Todos esses atores fazem parte dessa associação Ética Saúde, que é uma instituição
preocupada em regulamentar os aspectos éticos da relação desses atores. E eles editam alguns regulamentos, algumas normas, são as instruções normativas, que são de obrigatoriedade para aqueles que são associados a essa organização. Então, a gente tem, por exemplo, 3 instruções normativas que falam especificamente do relacionamento entre médicos e indústria. Aí aqui eu posso citar a instrução normativa número 11, a gente tem a instrução normativa número 6 e a instrução normativa número 8. Elas são bem interessantes, elas falam a respeito de, por exemplo, de despesas em congressos, né, do que é viável do profissional receber. Óbvio que o profissional, ele não deve, de acordo com as boas práticas, ele não deve receber inscrição de nenhum financiador, né, com quem ele, enfim, da indústria de insumos médico-hospitalares, hospedagem, etc., nada disso. O médico deve se abster de receber esse tipo de vantagem, ainda que indiretamente, porque isso interfere, né? Na medida em que você recebe algum benefício, alguma vantagem, o outro lado, em alguma medida, vai também esperar uma reciprocidade. E você que eu digo assim, o profissional que recebeu, ainda que pense, imagine, isso não vai interferir no meu entendimento técnico e científico a respeito do produto, interfere, ainda que inconscientemente. Então, isso deve ser evitado, essas instruções, elas falam a respeito disso, falam que é possível de ser aceito, digamos assim, pelo profissional. Por exemplo, um congresso que é financiado por desses fornecedores de insumos, seja indústria farmacêutica ou não, eles pagam diretamente à organização, eles não pagam diretamente mais ao médico, já tem essa preocupação, né? Então, financiando uma parte daquela programação, daquele congresso, pode-se ofertar um almoço para aqueles que estão participando, se o almoço for um almoço de um valor razoável, né, em local onde está sendo realizado o congresso, não há nenhum impedimento. Mas, enfim, são critérios que se estabelecem para que as pessoas tenham um pouco de entendimento de razoabilidade daquilo que é possível de se aceitar e aquilo que já vai interferir de uma forma muito grave, né, na isenção da prescrição da terapêutica médica. Entendo. Bom, esse é um tema, né, que envolve não apenas questões éticas, mas, sobretudo, né, a vida das pessoas, né? Então, eu acredito que o debate aqui tenha sido muito produtivo, né? Vocês trouxeram aprofundamentos extremamente importantes, resoluções, né? Enfim, então eu quero agradecer, né, aos nossos convidados, doutora Mônica e doutor André, pela participação. Muitíssimo obrigado por estarem aqui com a gente, né, debatendo esse assunto de extrema importância. Eu que agradeço, obrigado. Eu também agradeço. Bom, antes da gente finalizar, eu quero lembrar novamente a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, lembro para que vocês acessem o nosso site e realizem as doações para que as obras sociais Irmã Dulce possam seguir, né, com a sua missão. Podem fazer as doações através do Pix, né, ou do QR Code que estão aparecendo aí na tela. Bem, eu encerro aqui o segundo episódio, né, do nosso podcast Compliance em Foco, com muita gratidão e esperando que todos tenham gostado. Comentem, divulguem e podem aguardar o nosso terceiro episódio, que será lançado em janeiro. Até lá!